Olá, amigo do Pauta Goiás. Nós estamos aqui hoje para comentar um pouco a eleição do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deixou as pessoas um pouco assustadas, mas ele já começou a diminuir o tom um pouco, né? Ele se encontrou com o presidente Obama, Sim. Foi elogiado pelo Obama, elogiou o Obama também, então ele adota um tom mais polido, né, depois de vencer, diferente da campanha que foi muito agressiva. Sim. E a preocupação das pessoas é como isso pode afetar o país e também o nosso estado, né, nossa cidade. E as pessoas estão achando que com o Trump, por exemplo, produtores rurais, a matéria veiculada pela TV Anguera, produtores rurais achando que vão poder vender mais para os Estados Unidos, mas a realidade é que é um pouco diferente disso, né, Fábio? É verdade, Daniel. Donald Trump, ele fez a campanha dele em cima do tripé, em cima dessa questão do protecionismo. Ele fez a campanha dele criticando muito a NAFTA, que é a zona de livre comércio, da América do Norte. Ele criticou muito a falta de barreiras protecionistas para os produtores rurais dos Estados Unidos, entendeu? Então, se ele mantiver o que ele disse acerca desse assunto, pelo menos essa parte econômica, em sua campanha, se ele mantiver durante o seu governo, eu acredito que vai ser o contrário do que pensam os produtores rurais aqui de Goiás. Vai ocorrer o contrário, né? Ele vai fechar mesmo, vai dificultar a importação de grãos aqui, de produtos agrícolas aqui do Brasil, até porque o tom que a gente notou, e eu acredito que isso daí possa acontecer, porque o tom que a gente notou nesses primeiros dias após a eleição dele foi em relação às declarações que atacavam mais imigrantes, que atacavam mais... essas questões mais polêmicas. Exatamente, né? Ou a questão das minorias, toda essa questão ele já deu uma baixada de bola. Agora, a parte forte dele foi em relação à proteção dos Estados Unidos, à proteção da economia dos Estados Unidos. Ele tem uma declaração de que ele ia acabar, né, com esse negócio que ele cita alguns países que se aproveitavam dos Estados Unidos e é justamente nessa relação comercial. Exato. Porque, segundo ele, eles compravam, vendiam para os Estados Unidos e prejudicavam o produtor rural. Exato. O produtor norte-americano, não só o rural, mas o produtor de uma maneira geral. Então, como você está dizendo, nesse caminho aí, com a Hillary já existiria um protecionismo, porque as nações ricas fazem isso para proteger o mercado consumidor inteiro. Claro. Então, para elas é muito interessante. Então, assim, com ele, a tendência é que isso seja um pouco pior, né? Normalmente o Partido Republicano ele protege um pouco mais do que o Partido Democrata. Os governos do Partido Democrata, por exemplo, do Obama, ele fez um protecionismo, mas não foi tão forte, por exemplo, quanto do seu antecessor, que era George W. Bush, Sim. que é republicano. Então, nós já havíamos até comentado entre nós mesmos, nos bastidores aqui, de que houve um protecionismo e uma briga muito grande entre o Brasil e Estados Unidos em relação a milho, exportação de milho, exportação de laranja, algodão e também ao leite. Sim. Porque o presidente George W. Bush ele protegeu essa questão, aumentou a tarifa, né, da importação e acabou prejudicando os produtores rurais aqui do Brasil. Então a tendência é que isso volte a acontecer agora com o Donald Trump no poder, viu, Daniel? E aí o que é interessante também é que tem muitos goianos dos Estados Unidos, né? E as pessoas se preocupam muito com isso também. A história dele de deportar os imigrantes, claro. Né? Aí é outro problema, né, Fagner? Porque era um discurso de campanha, né? Acabou colando, mas a gente sabe praticamente da impossibilidade disso ser feito. Não é que é impossível, mas se ele quiser, ele pode ser. Mas todo o desgaste que ele vai ter com direitos humanos e outra coisa, né? Os Estados Unidos criticam muito os imigrantes, mas os Estados Unidos dependem muito dos imigrantes, principalmente dos ilegais, porque é uma mão de obra barata. Sim. E em muitos casos até qualificada. Então, assim, a gente sabe de goianos que são formados engenheiros que estão nos Estados Unidos para lavar prato. Então, assim, isso a gente está falando só do Brasil. Então, você pega todo esse universo de imigrantes que existe nos Estados Unidos, que não é simples você deportar, você fazer um muro como ele quer fazer. Então, assim, essa preocupação, ela até existe com os imigrantes que moram lá, mas ela tem que ser relativizada porque existe uma diferença muito grande entre o discurso, né, e a prática. Além disso, tem uma outra coisa. Ele pode não simplesmente deportar as pessoas que moram lá. Ele pode dificultar a vida daquelas pessoas. Começar a sufocar a vida delas aos poucos. Que as pessoas, por conta própria, queiram ir embora dos Estados Unidos. Agora, tem só mais uma questão, para a gente ter uma noção de como foi duro o discurso dele durante a campanha. Ele fez no Texas, ele fez
um comício dentro de uma fábrica da Ford, que fica perto da divisa com o México. E essa fábrica estava se preparando para se transferir para o México, para produzir carros para vender para os Estados Unidos. E ele disse que dentro da fábrica da Ford, ele disse durante o discurso que se a Ford fizesse aquilo, todos os carros que a Ford fosse importar para os Estados Unidos, ele ia aumentar a tarifa em 35% da taxa de exportação. Ou seja, inviabilizar a possibilidade da Ford vender para dentro do seu próprio país. Então, a gente tem que ver agora, a grande dúvida, Daniel, para ficar bem claro e finalizando, é se ele vai manter o discurso de campanha ou se ele vai amenizar. É o que a gente tem que aguardar agora para ver. E outros assuntos você acompanha aqui no Pauta TV e também no pautagoiás.com.br.